5h34, hoje o governo da Rússia afirmou que capturou Mariupol, cidade mais atacada desde o início da invasão russa na Ucrânia, considerada estratégica para Moscou, mas o presidente russo Vladimir Putin anunciou ter desistido de capturar o complexo metalúrgico de Azovstal, onde mais de 2 mil soldados ucranianos e 120 mil civis se concentram. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reconheceu que a Rússia ocupou a maior parte da cidade de Mariupol, mas afirmou que as tropas ainda controlam parte de Mariupol, mais especificamente esse complexo metalúrgico, né? Sobre o assunto, para a gente colocar a situação atual da guerra da Ucrânia, a gente convidou para discutir o tema aqui no Bastidores do Poder desta quinta-feira, o cientista político da Tendências Consultorias, o Rafael Cortes, está ao vivo conosco aqui nos Bastidores do Poder. Rafael, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Cristiano. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês sobre esse tema bastante delicado, mas um tema importante aí da geopolítica mundial. Rafael, a se confirmar essa situação, a tomada de fato por Moscou da cidade de Mariupol, que já vinha se desenhando já há algumas semanas, mesmo que não controlando essa área siderúrgica, que é considerável ali, mais ou menos 6 quilômetros quadrados, perto do porto de Mariupol, enfim, a se confirmar esse cenário, o que a gente pode esperar desse conflito a partir de agora? Porque, inicialmente, o contexto geral da guerra e tudo que o Vladimir Putin colocou desde o começo estaria consolidado, né? A tomada do leste, parte do sul, com um caminho formado ali até a Crimeia, né? A gente fica tentando num terreno um pouco incerto, né? Muito embora a minha leitura é que as ações mais recentes e o controle de uma porção importante do território ucraniano, especificamente, né, corredores no leste e no sul, que isso pode eventualmente trazer um fato novo e isso afetar o encaminhamento das negociações que até então estavam basicamente travadas, né? Estava fundamentalmente um cenário que, do ponto de vista militar, a percepção era de haver quase que um empate, ou seja, os dois lados, né, não lograriam os seus objetivos, seja a Rússia aparentemente numa tentativa de fazer uma estratégia bem de curto prazo e eventualmente gerar alguma transição de regime, no caso, né, no regime ucraniano. Por outro lado, a Ucrânia resiste, evita essa transição forçada de governo, mas ao mesmo tempo não consegue retirar as tropas russas do seu território. E era basicamente esse o enredo que havia até então, quando a gente chegou nessa fase em que as forças militares russas se concentraram na porção do leste do território ucraniano, agora né, imaginemos que se confirme de fato esse último movimento de tomada de poder pela Rússia, e que isso poderia eventualmente então trazer um fato novo para o lado político, eventualmente gerar aí um cessar-fogo no curto prazo ou até em algum momento um tratado de paz. Muito embora, né, as perspectivas também não são muito favoráveis, mas ao menos, a gente tem agora um fato novo que talvez mude a percepção do resultado do jogo para os dois lados, tanto Rússia quanto Ucrânia. Agora, ao longo principalmente do início do conflito, Rafael, a gente observou, né, sanções de lado a lado, claro, muito mais pesadas por parte do Ocidente. Essas sanções continuam sendo aplicadas. Hoje mesmo a Rússia proibiu a entrada no território do país de 29 personalidades americanas, e isso aí inclui a Kamala Harris, que é vice-presidente dos Estados Unidos, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, enfim, são represálias que continuam sendo aplicadas. Agora, essas represálias, essas sanções econômicas, elas têm surtido efeito? Até que ponto estrangular dessa forma a Rússia vai levar a essa negociação e a um acordo de paz, tendo em vista tudo que a gente já viveu até o momento? Eu diria que se tiver, na verdade, ganhos bastante limitados, né? A gente não viu nenhum recuo mais significativo que a gente pode atribuir numa direção, né, com um link causal mais forte, né? Ou seja, alguma mudança de comportamento da Rússia em função das estratégias de contenção, enfim, que
a maior parte dos países ocidentais, as lideranças ocidentais impuseram a Rússia. Isso, de fato, não aconteceu. Acho que esse jogo é um jogo mais pensando no médio e longo prazo do que propriamente trazer ganhos mais concretos. Acho que, nesse sentido, não tivemos grandes mudanças a partir desse cenário, especialmente porque, muito embora exista um grau de união razoavelmente elevado entre as principais lideranças ocidentais, essa concertação liderada pelos Estados Unidos não logrou o apoio chinês, né, que é um ponto importante para, de fato, fazer com que essa estratégia do sufocamento econômico, grosso modo é mais ou menos isso que está se tentando, fazer um sufocamento econômico para, eventualmente, a Rússia rever suas posições militares em relação ao território ucraniano. Como a China, por hora, não dá nenhum sinal de que vai participar dessa concertação, acho pouco provável também que aumente a eficiência dessas ações, ainda que foram importantes, enfim, para gerar uma coalizão contrária da Rússia, mas, por hora, sem maiores ganhos, sobretudo de afetar a estratégia russa, que foi, na verdade, muito mais uma decorrência das limitações ao seu poderio bélico. E aí, acho que, nesse sentido, as ajudas militares foram importantes para a Ucrânia do que propriamente em resposta às sanções econômicas. Uhum. Falando de economia um pouquinho, Rafael, hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele está participando de um evento lá nos Estados Unidos. Ele disse que é contra a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas também contrário às sanções econômicas que estão sendo impostas ao país, geradas pelo conflito. Segundo ele, justificou ali que o Brasil não pode apoiar sanções que não tenham sido decididas pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O Rafael, já com quase 2 meses do conflito, a gente está há dias, né, de completar nos 2 meses, o movimento econômico global provocado pela guerra da Ucrânia, ele tem ficado mais claro para vocês que analisam o contexto geral da guerra como um todo e os impactos que isso eventualmente começam a surtir, não só no Brasil, mas em cada canto do globo? O tempo ajuda nesse sentido, né? Num primeiro momento tem um choque, né? Um evento que, se a gente olhar os principais analistas, a percepção antes da eclosão da guerra era de que não haveria propriamente uma ação militar, né? Muito menos com a extensão e a proporção de que a invasão russa já provocou na Ucrânia. Isso não estava, digamos assim, no cenário mais provável dos principais agentes. Então, no momento em que existe o conflito, tem aquele choque, né? Dá um grande choque de incerteza, e aí com respostas dos agentes econômicos, né? Tentando se proteger desse evento que ninguém mais ou menos sabe precificar para onde vai e quais, de fato, os resultados concretos do conflito militar. E aí a gente está falando basicamente de um cenário da chamada aversão ao risco. Aí que a gente começa a ver em cada mercado esses movimentos. Então, no caso dos preços de commodities, por exemplo, eles tendem a ir, de fato, explodiram, né? Teve uma alta muito elevada do ponto de vista da corrente de comércio, né? Alguns itens exportados, seja pela Rússia, seja pela Ucrânia, também começam a responder a esse choque negativo. De todo modo, passado um pouco esse período meio de choque, todo mundo tentando entender, acho que o que ficou é que, de fato, o conflito pode gerar um problema ainda mais grave do ponto de vista da economia mundial, que é a combinação de um cenário de baixo crescimento econômico, sobretudo nos países europeus, com inflação mais elevada. E, nesse caso, né, claro que tem uma variação de força dessa magnitude, mas basicamente o desenho é esse: os países tendendo a crescer menos e lidando com uma inflação muito maior, o que é ainda mais perverso aqui do ponto de vista da alimentação, né? Os preços de alimentos podem ter uma alta bem expressiva, isso certamente afetando desproporcionalmente as nações emergentes.